mais aqui. Se não der para vir, fica tranquilo. Eu falei, não, pastor, nós vamos. Só se o Senhor voltar. Aí nós não vamos poder ir aí, mas nós vamos estar num lugar melhor. Para o glória do Senhor, parou a chuva. Estamos aqui. Hoje estou acompanhado da minha digníssima esposa, sempre, onde o Glória está comigo. Nosso irmão Anderson, obreira Maria, as jovens Raíssa e a minha filha Ema. Está conosco hoje. Queríamos trazer mais gente, mas não deu. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Irmãos, eu quero ler só o tema. E eu não vou fugir do tema. Porque quando foi me passado este tema, o Senhor falou no meu coração sempre: respeite o tema onde lhe entregaram. Efésios, capítulo de número 6, o verso de número 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir-vos no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Amém? Amém. Agora pega a tua Bíblia, volta lá no livro de Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o número 5. Eu não vou fugir do tema, vocês vão ver. O capítulo 5, o verso de número 3, 4 e 5. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o número 5, o verso 4, 3, 4 e 5, dizendo assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Amém. Pode se assentar. Já foi orado pela minha vida. Eu peço para você, eu não sou pastor da igreja, mas não se levante mais. Se você for ao banheiro, só se você tiver algum problema de saúde. Água você já bebeu, eu também. Ou melhor, não bebi aqui, bebi no carro. Mas se você puder, preste muita atenção, porque Deus nessa noite vai falar conosco. Irmãos, eu estudando o livro de aos Efésios, eu entendi que o livro de Efésios, ele foi escrito por apóstolo Paulo. Mas é interessante que você e eu entendamos que o livro de Éfeso, ou de Éfeso, ele não foi escrito como uma correção. Paulo, ele não foi a Éfeso para corrigir a igreja de Éfeso. Pelo contrário, ele enviou Áquila e Priscila para que pudesse assim ministrar a palavra de Deus, para levar aos gentios mensagens que vão incentivá-los a não parar, a não desistir. Paulo, por várias vezes, enquanto estava nas prisões, por causa do Evangelho de Cristo, e eu, pastor Alex Correia, eu amo a história do apóstolo Paulo, porque ele diz que as marcas de Cristo estão cravadas no seu corpo. Aquele que conhece o Evangelho de Cristo, ele não vai dizer: poxa, ter me arrependido de ter vindo para a igreja, ter me arrependido de ter erguido as minhas mãos para o Senhor. Não, pelo contrário, ele vai olhar e vai dizer: passo por luta, passo por prova, mas as marcas que Cristo, ele me causou por causa do Evangelho, são marcas de exaltação, são marcas de louvor e adoração. O próprio Salomão, ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de chorar e de sorrir, há um tempo de plantar e de colher, há um tempo de abraçar e de se afastar. Aqui o apóstolo Paulo,
Ele envia mensageiros para dizer: igreja, Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele se entregou por amor de mim e de você. E este evangelho que eu vos tenho trazido, este evangelho que vos tenho anunciado, é um evangelho de prosperidade, não só terrena, mas futura. O Senhor, nesta noite, Ele vem ministrando uma palavra para eu e você entender que quando nós estamos na presença do Pai, não importa a luta, dificuldade ou dor, o que você está enfrentando agora, você não vai entender mais. Mais à frente, o Senhor mudará a história, e aí sim você terá as respostas que você necessita mais. Pastores, se eu não ouvir a voz de Deus, e se Deus não falar comigo, desculpa, é impossível Deus não falar com você. Já falou desde o início, através dos louvores, da palavra oficial, dos testemunhos, do mover do Espírito Santo. Então só não vai ouvir a voz de Deus quem não quiser, ou quem estiver desligado do culto. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo, ele envia os seus mensageiros para que possa ministrar a palavra de Deus. E é interessante que ele incentiva o povo a orar. Só que chega em determinado momento do livro de Éfeso, ou do livro de Efésios, que o apóstolo Paulo, ele olha e vê que o evangelho que por Apolo estava sendo pregado era somente um evangelho de palavras, mas não era vivenciado com os dons espirituais. Agora o apóstolo Paulo, ele unge as pessoas pelo poder da palavra. Sois batizados agora pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu não posso só ter um conhecimento de leitura bíblica, mas eu também preciso ter uma unção do Espírito Santo. É a mesma coisa. O que adianta, não eu, que eu tenho uma voz feia, rouca, mas como o pastor Alex, uma voz bonita dessa, adorando e exaltando ao Senhor, sem a presença do Espírito Santo, será só mais uma voz ecoando aos quatro cantos deste salão. Mas quando há a presença do Espírito Santo junto, a voz bonita, louvando e exaltando para Deus, aí sim, os vizinhos da direita, da esquerda, do fundo, da frente, aquele que passa na rua, aquele que está aqui dentro, ouvindo a voz do Espírito Santo, vai dizer: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas Senhor, eu estou sentindo um arrepio tão diferente, gostoso. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo movimentando as águas deste lugar. Eu não sei como você veio. Talvez aqui você veio enfermo, cansado, doente, necessitado de algo da parte de Deus. Então eu te digo, se você entrou aqui dessa maneira, te prepara. Não eu, não pastor Alex, não os irmãos, as irmãs, mas quem vai movimentar sobre a minha e a tua vida é o próprio Deus que enviou os teus anjos neste lugar. E eu acredito que já está acontecendo. Aleluia. 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 O que faz o mover não é o homem. O que faz o mover é a palavra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu acredito que esta noite de hoje, Deus, Ele não enviou só pessoas, mas Ele enviou projetos. Ele enviou aqui promessas. Ele enviou pessoas aqui. Pois desde a hora, pastor Alex, eu cruzei da porta para dentro, me veio um cheiro forte de velório. E Deus está dizendo que estava dando livramento para alguns, pessoas que estão aqui e aqueles que estão em casa. Deus, Ele está dizendo: vai acontecer algo que chocará a vida de alguns, mas Deus diz: se estiveres escriturado em mim, não importa a luta, não importa o vento, eu vou mudar a história e eu segurarei nas mãos e passarei contigo. Em alguns outros casos, Deus não segurará nas suas mãos, mas te carregará nos braços. Sabe por quê, pastor Alex? Porque enquanto o Senhor me revelava isso, eu vi um grande reboliço aqui nessa esquina, e eu dizia: Deus, o que é isso? E
para a tua vida. Esta campanha é para a busca deste pastor e missionário, porque o que vai acontecer aqui daqui a algum tempo será algo surpreendente. Porque batalha, porque guerra, porque briga, porque Satanás já havia profetizado que aqui nada ficaria, nada prosperaria. Mas quando Deus ele está no controle, o inimigo ele tem que pegar a sua bagagem de dor, de sofrimento e bater em retirada. E só para confirmação, Deus diz: ainda não é aqui, porque o que eu vou fazer neste lugar é só o começo. Ah, meu Deus do céu, até o mês de junho de 2024 vai acontecer um reboliço na cidade de Mamboré. E Deus diz assim: ó, ouça o que o Espírito Santo diz nesta noite. Alabasuibio, rebato, quebrando, ebiasuibico, ebiácia. Vou eu usar pessoas grandes para abençoar este lugar. Vou eu usar pessoas grandes por intermédio das suas orações, pastor e missionária. Enviarei voz em lugares aonde o coração está endurecido por causa de palavras, por causa de profetadas, por causa de falsas profecias. É por isso que Deus ele nos deu esta campanha: revestimos de toda a armadura de Deus. Não se revista de vocês mesmos, não se revista do homem, não se revista da mulher. Mas lá no livro de Efésios capítulo 5, Paulo ele vai dizer: igreja, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: igreja, quer imitar alguém, quer andar como alguém, quer parecer como alguém, quer seguir a moda de alguém, siga a moda de Cristo, siga Cristo, pregue o Evangelho em tempo, em fora de tempo, querendo o homem ou não, mas adore e exalte ao nome santo do Senhor. Pastor, não estou entendendo nada, não interessa, somente veja o que o Espírito fará se você abrir o teu coração até o término deste culto, até o término desta palavra. Deus está dizendo que vai curar pessoas aqui nesta noite. Eu não sei se você crê ou não, mas eu acredito. Eu acredito, porque não é para o homem, é para a presença e a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo ele diz: para que a igreja possa ela crescer, é necessário estar unida. É necessário estar unida. Não adianta o pastor Alex querer ir para a direita e a missionária Rosana está querendo ir para a esquerda. Não adianta a liderança ir para um lado e os obreiros querem ir para o outro. Não adianta o pastor dizer o que fazer e os irmãos querer fazer o que vocês querem. Não tem como o braço direito querer ir para a direita e o braço esquerdo querer ir para a esquerda. Deus está dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus nesta noite Ele está falando neste lugar em obediência. A palavra do Senhor vai dizer que no capítulo de número 5 o apóstolo Paulo ele diz: imita Cristo. No capítulo de número 6 ele diz: estuda a palavra, coma da palavra, viva a palavra, para que quando chegar o dia mau vocês vão entender. Agora lembra que nós lemos 2 livros. O livro de Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, Jesus ele estava a passear pela beira da praia. E não vou sair do tema, daqui a pouco nós voltamos. E a palavra do Senhor vai dizer que onde Jesus ia, a multidão também o acompanhava. E é interessante, porque as ministrações de Jesus eram ministrações longas. Se você pegar o livro de Mateus, os primeiros capítulos, vocês vão entender e ver o que o Senhor está falando acerca do sermão da montanha. E o que me chama a atenção, oh glória, Deus abençoe. E o que me chama a atenção é que no livro de Mateus, capítulo 5, nos versos seguintes, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados aqueles que buscam a presença do Senhor, porque estes verão a glória do Pai. E eu entendo que quando Jesus ele ministra a santa palavra de Deus, aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está dizendo:
a igreja Alex, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos eu e você. E a palavra do Senhor vai dizer, Jesus ele continua este sermão, só que agora no mesmo tema e sentido, mas no Evangelho de Lucas. E a mensagem era tão poderosa que quando Jesus ia pregando e caminhando, a multidão vinha o acompanhando. Só que eu não sei quanto tempo Jesus estava ministrando, mas uma coisa eu sei, que antes que Jesus chegue ao barco de Simão e os seus amigos, havia um homem com os seus tripulantes. Havia uma profissão e esta era chamada de pescaria. O povo vivia da pesca. Pedro cresceu, conviveu e se aperfeiçoou na arte da pesca. Então Pedro ele conhecia o mar, Pedro ele conhecia o horário, Pedro ele sabia, se estivesse ventando, esquece, porque não daria como ir pescar. Ele sabia o horário tanto que ele foi à noite, porque na calmaria das noites ou das madrugadas, com o silêncio e o barulho das ondas e a calmaria do mar, os peixes estavam mais a fundo. E tanto que Pedro, ele encosta em um canto, ele pega a tua rede e bate de um lado, puxa ela, anda mais um pouco, bate do outro, não pega nada, puxa de novo. E a Bíblia diz que assim vara a noite inteira. Para quem trabalha aqui, vamos supor um exemplo de uma profissão como borracheiro. Querendo ou não, se o pneu de alguém não furar, o borracheiro ele não tem trabalho. O mecânico, se o carro não quebrar, ele não tem como trabalhar ou tirar o seu sustento. Então Pedro agora, juntamente com seus amigos, estão frustrados. Por quê? Talvez eles estão pensando que como vão chegar em casa com as mãos abanando? Como vão chegar em casa depois de uma noite árdua e dura de trabalho? Eu imagino que Pedro ele está olhando e dizendo, meus filhos quando chegar em casa pedirão pão, pedirão leite, e o que eu vou dizer? A palavra do Senhor vai dizer que a noite para eles foi frustrante. A noite para aqueles pescadores não foi agradável ou aprazível para os seus corações. Mas uma coisa lhe resta agora, é conviver com a frustração daquela noite, é conviver agora com a decepção. E quem aqui já nunca passou por isso? Eu já tive essa sensação, pastor Alex, de fazer e não conseguir realizar o que eu pensei ou o que eu deduzi, e eu me senti inútil. Quem aqui nunca passou por esse sentimento? O porquê que eu não consegui? O que vão falar de mim? O que eu vou dizer em casa? Como que eu vou fazer? Tem as contas para pagar, os boletos não vão parar de chegar. Quantos aqui não enfrentou um momento destes? Mas a Bíblia vai dizer que eles passam a noite inteira. Chega pelo raiar da madrugada, encostam seus barcos na beira-praia, e ali o que eles fazem? Talvez tem dois sentidos: é se preparar para um novo dia e se preparar para aposentar, para guardar as redes, para não tentar mais. Por quê? Porque a frustração era grande. Pedro nasceu em meio às ondas, em meio aos barcos. Pedro estava acostumado com aquela rotina de manhã, tarde e noite, raiar da madrugada, e sempre a pescaria na vida dele era uma pescaria farta, ou em pouca quantidade, mas dava para conviver com aquela quantidade. E a Bíblia vai dizer que agora Pedro ele enfrenta um dos piores momentos da sua vida. E quando ele estava sofrendo, e quando ele estava decepcionado, e quando ele estava arrasado lavando as redes para guardar, porque passou a noite inteira pescando, e só quem passa o dia ou a noite lutando, ou em claro perguntando por que meu marido morreu, ou por que a minha esposa foi embora, ou por que o meu filho padeceu, ou por que desviou, ou por que fechou, ou por que não deu certo, ou por que disso, por que daquilo. Quantos estão convivendo dessa maneira? Sabe qual é o pior sentimento, na minha opinião? É o sentimento do arrependimento. Por que eu não fiz isso? Por que eu não tentei? Por quê?
que eu não arrisquei? Por que eu não insisti um pouco mais? Quantos aqui nunca sentiu este sentimento? Eu imagino Pedro se remoendo por dentro e dizendo: talvez se eu tentasse mais um pouco, talvez se eu conseguisse mais, ou se eu tentasse mudar a direção, ou se eu tentasse mudar o curso, ou se eu tentasse ir para o canto do sul, ou para o canto do norte, talvez lá haveria pesca sido melhor. Ei, nesta noite, Deus ele fala ao meu e ao teu coração: para de se preocupar com algo que ainda nem aconteceu, ou para de se preocupar com alguma coisa que você está dizendo que não dá certo, que não deu, você não é capaz, você não vai conseguir, porque Deus nesta noite ele está dizendo: vou restituir tudo aquilo que o inimigo tirou, tudo aquilo que o inimigo roubou. Eu não sei como você entrou, talvez é dias, meses ou até mesmo está já entrando em anos de sofrimento, de depressão, de sentimento de culpa, mas nesta noite Deus ele manda eu dizer, como falou para a viúva primeiro, ela estava indo para o funeral e ele disse: para! Ele deu uma ordem naquela noite ou naquele dia: parem! O cortejo parou. A segunda ordem foi: não chores. A terceira ordem foi: levanta-te. O Senhor está dizendo: para de dizer que não tem mais jeito, para de dizer que ninguém te ama, para de dizer que o Senhor te esqueceu, para de dizer que você não vai conseguir. Segunda palavra ou ordem: não chore. Chega de derramar lágrimas por alguém que não se importa com você. Chega de derramar lágrimas por algo que não vai valer a pena chorar. Chega, porque quem tem saído perdendo é você. Quem está saindo decepcionado é você. E Deus nesta noite está dizendo: primeiro, para. Segundo, não chores. Terceiro, levanta. Lembra quando Deus fala a Jeremias 18: levanta-te e desce a casa do oleiro. E logo me faz lembrar da vida de Davi no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11. Ele adultera, ele planeja a morte, e ele agora está convivendo com a mulher que não era dele. No capítulo 12, o menino nasce e fica enfermo 7 dias. O que me chama a atenção não é os pecados de Davi, mas o que me chama a atenção é que enquanto o menino, pastor Alex, estava doente, ele estava ali chorando, jejuando, orando, e não arredava os pés de orar e cessar do clamor. Mas quando ele observa um caminhar diferente, e ele pergunta: o menino morreu? Um dos servos olha e diz: sim, Senhor, morreu. O que ele faz? Ele se despe das suas vestes que estavam sujas, entra no templo, ou melhor, entra na sua casa, toma um banho, se arruma, troca de roupa, se alimenta, pastor Alex. E para onde ele vai? Para a balada? Para a noitada? Não, ele entra para a casa do Senhor. Um dos servos olha e diz: Senhor, eu não entendi. Enquanto o menino estava doente, o Senhor orava, clamava e jejuava, mas agora que o menino morreu, o Senhor tem uma atitude diferente. Por quê? Davi ele diz: enquanto o menino estava doente, ainda havia esperança. Eu buscava e clamava ao Senhor, mas agora que o menino morreu, o que vai me adiantar continuar no luto? O que vai me adiantar conviver com o passado? O que vai adiantar viver no sofrimento? Eu vou para a casa de Deus adorar e bendizer ao Senhor. Eu não sei o que você enfrentou no seu dia de hoje, mas eu sei uma coisa: é que se você chegou aqui, dá o seu melhor para Deus, adore a Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Como é gostoso sentir a presença do Pai. Davi agora, ele chora, mas na presença. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele continua a sua caminhada. Ele continua pregando o Evangelho. De longe, o Senhor ele chega, ele passa, e ele avista os discípulos ou os pescadores. Talvez estavam sentados, cabisbaixos, lavando a rede, desanimados, tristes, como muitas vezes já aconteceu comigo e com você.
preço da dor é tão dolorido, é tão angustiante. O sofrimento de tentar fazer algo e não conseguir é constrangedor. O dia que você bate rede para lá, bate rede para cá, e parece que as portas não se abrem. O dia que você chega naquele hospital, naquele quarto de uma UTI, e você orou, passou a noite inteira orando, passou a noite inteira clamando e buscando a Deus, e a única resposta que o homem dá e diz: não teve melhora nenhuma, nada aconteceu. Aí muitas vezes eu e você ficamos frustrados dizendo: Deus, o que acontece? O erro está em mim, como eu já lhe perguntei, pastor Alex. Lá na nossa igreja, o vento soprou, levou muita gente e só estávamos em pouca quantidade. Eu disse: Deus, se o erro estiver em mim, cobra de mim, mas não cobra da tua igreja. Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa que não agrada o Senhor, desconta em mim, mas não desconta no teu povo. E sabe o que é você ouvir a voz de Deus, achando que Deus vai dizer foi você, ou foi o fulano, ou foi o ciclano? E sabe o que eu escutava? Aleluia. Quantas vezes eu pedi uma resposta para Deus e não tinha resposta? Quantas vezes eu falo com o Senhor: Deus, fala comigo, me dá uma revelação, me dá uma visão. Senhor, me traz uma mensagem para incentivar, para cativar o povo, para o povo não desistir, para o povo não parar. Sabe o que Deus diz? Diga ao meu povo que se arrependa e marche. Eu peço, pastor Alex, para Deus me dar mensagem de prosperidade, chave de carro, chave de casa. E aí Deus diz: pregue meu evangelho, diga para ele não parar, para ele não desistir, por mais que esteja chorando, por mais que esteja sofrendo. Não pare! Quantos na cidade de Mamoré já pararam? Quantos aqui, pastor, talvez na vizinhança, ouvindo essa mensagem, talvez no bar, talvez na biqueira, talvez em um estabelecimento, ouvindo e precisando ouvir essa mensagem, dizendo: nossa, que tempo gostoso quando eu bati a rede, que tempo gostoso quando eu estava no barco, eu pescava para lá, eu pescava para cá. Às vezes vinha pouquinho peixe, às vezes não tinha muita gente, às vezes não tinha luz, ou não tinha um som, às vezes não tinha um computador, mas Deus era tão gostoso quando eu batia a rede e puxava tão pouquinho. Quantos aqui com as suas vidas frustradas, porque a dor foi grande, a perca foi grande, e para alguns está sendo irreparáveis. Quantos aqui dizendo: por que aconteceu isso comigo? Pedro estava lavando as suas redes, talvez o pensamento dele era ir embora para sua casa, mas Jesus, ele chega ensinando, ele para por algum momento, e de repente ele faz uma pergunta para aquele homem, dizendo: posso subir no teu barco? Me empresta o teu barco um pouquinho. Aleluia. Eu imagino Simão olhando e dizendo: Senhor, não dá, deixa eu quietinho. Quantas vezes eu passo por algum problema na minha vida, no meu trabalho, ou na igreja, ou com alguém, a minha esposa vai tentar conversar comigo: vida, deixa eu quietinho, deixa eu quieto, deixa eu digerir o que está acontecendo. Aleluia. Deixa eu pensar. Só que aí que está, há um ditado no mundo que diz: mente vazia, oficina do diabo. Quantos passando por frustrações, pastor Alex, e na sua solidão ou no seu silêncio do quarto, se cortando, se automedicando para dormir. Quantos pensando em fazer alguma besteira? Por quê? Não está sendo da maneira que ele ou ela pensou, não conseguiu alcançar o seu objetivo, e parece que o mundo está contra ele ou ela, e até mesmo Deus parece que virou as costas. Deus não responde, como aquele louvor diz: parece que o céu está de bronze, nem sol nasce. Mas sabe uma coisa que você e eu muitas vezes deixamos de ver? É que depois daquela nuvem de bronze, lá mais acima tem um sol me esperando, e te esperando. Sabe o que é isso? É que a qualquer momento Deus, ele vai soprar um vento, aquelas nuvens espessas, aquelas nuvens de temporal, ela vai passar, e o que vai vir depois é o sol brilhando
sobre a minha vida e a tua vida, com uma mensagem dizendo: vai, tenta de novo, não para não desista de sonhar, não desista de crer. Deus nesta noite te trouxe aqui neste lugar para te dizer: volta ao mesmo lugar de onde foi humilhado, de onde você parou, lembra de onde você saiu ou caiu e volta. Volta a adorar, volta a orar, volta a buscar, volta a acreditar que o melhor de Deus está por vir. Simão, ele olha e diz: Senhor, entra. Aleluia. Jesus sobe. E a palavra do Senhor vai dizer que mesmo do barco, enquanto Jesus ministrava, os discípulos continuavam na mesa, lavando as redes. Porque em uma situação difícil, pastor Alex, qualquer palavra que eu diga não vai fazer efeito nenhum. Em um momento de luto, eu posso citar a Bíblia inteira. Em um momento de dor, em um momento de sofrimento, por mais que todas as palavras mais belas do mundo eu disser, não vai te limpar. Por mais que eu orar com as mais belas orações, por mais que eu falar em mistérios, em línguas, por mais que eu pular, que eu sapatear, não vai tirar o teu sentimento de dor, não vai mudar a tua história. Quantas vezes minha esposa e eu fizemos um velório fúnebre, e é triste e doloroso, porque tentamos trazer uma palavra de incentivo e ânimo, mas quem vai sentir ânimo no momento de dor? Quem vai sentir ânimo quando você lá no hospital ouviu uma ligação dizendo: se não reagir hoje, amanhã talvez não vai viver? Talvez a mensagem chegou para mim e para você dizendo: não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo: faze-te Amaral. Volta de novo aonde você tentou e não deu certo. Mas agora não do seu jeito, mas do meu. Aleluia. Eu não fugi do tema, porque no próprio livro de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai falar com uma igreja em Éfeso, no capítulo de número 6, conselhos que vão para toda a vida. No verso 1 ele diz: filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é o certo a fazer. Não adianta, filhos, querer fazer da sua maneira, porque não vai dar certo. Mas ele não corrige só os filhos, ele fala com os pais: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te dá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí sim o Senhor corrigiu os filhos. Agora ele vem para nós: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e de estação do Senhor. Vós, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluia. Se você for fazer alguma coisa, não faça para agradar pai e mãe, não faça pai para agradar filhos, mas corrija-o. Se tiver que bater, bata. Se tiver que colocar de castigo, coloque-o. Se tiver que tomar celular, tome. Se tiver que tirar a televisão, tire. Porque vai chegar um tempo que, se você não corrigir agora, não vai ter mais tempo para voltar atrás. Se você não ensinar agora, quando ele crescer, ele não vai dar ouvido à palavra de Deus. É verdade. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E aí a própria palavra responde: para que, se um dia ele crescer e se desviar, o problema é dele. Você fez a sua parte. Você ensinou no caminho do Senhor. Você ensinou o que é certo e o que é errado. E é interessante que agora, depois que Paulo ele ensina os filhos e os pais, aí sim, no versículo de número 10,
Aí ele começa a falar, aonde nós lemos em Lucas, o dia mau. Que dia mau é esse? Que Lucas, ou que Paulo está dizendo, é o dia da pesca insatisfeita. É o dia que você pegou seus currículos, saiu tão crente que iria entregar tudo e logo já ia te ligar e não ligaram. É o dia que Deus colocou no teu coração, você juntou o din-din, o único din-din que você tinha, comprou tudo que precisava, abriu a sua lojinha, parecia que ia fluir, mas não foi. Que dia mau é esse? Aquele que você realiza o tão sonhado sonho de se casar, mas não consegue gerar filhos. Que dia mau é esse que Paulo fala que nós temos que se revestir da armadura de Deus? É aquele dia que você, depois de concluir o seu casamento, você vai lutar agora pela sua casa, e você se depara com uma crise como esses dias aconteceu no Covid. Nada abre, nada cresce, nada funciona, nada prospera. Deus está dizendo: se revista da minha armadura, se revista da palavra do Senhor, para que quando chegar o dia mau, que dia mau é esse? É aquele que nós não esperamos, o dia da morte de um ente querido, o dia que a enfermidade vai tocar na nossa casa e vai tocar no seu filho, no meu filho, na sua filha, na minha filha, na minha esposa, na sua esposa, no meu e no seu cônjuge. O dia mau é esse que a gente não espera. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: igreja, vai surgir, ou vão surgir, ou já surgiram falsos profetas, homens que só querem arrancar a lã das ovelhas, homens que só estão preocupados com seu bem-estar material e não se preocupa com a tua vida espiritual. Uma mensagem que só vai te alegrar no momento, mas porta fora, volta a praticar tudo de novo. Deus, Ele está falando através de Paulo: se prepara, como agora, de um evangelho puro e genuíno, porque a qualquer momento vai chegar para mim, para você, para o ímpio, para todos, o dia da enfermidade, o dia do desemprego, o dia da falta do dinheiro, o dia do carro batido, o dia do acidente. Pastor, está amaldiçoando? Não, não, não. Se revista da armadura de Deus, para que quando chegar este dia mau, você vai se lembrar naquela quinta-feira, dia 23 de novembro, aonde aquele pastor de Campo Mourão veio e falou que era para eu e você se preparar para o dia mau, porque ele vai chegar para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, para todos nós vai chegar o dia mau. E quando chegar, como você vai lidar com este dia? O dia mau chegou na vida de Simão. Mas sabe uma coisa que ele parou de fazer? É de fazer as próprias vontades. Sabe uma coisa que ele fez? Ele ouviu e reconheceu a voz de Deus e obedeceu. Glória a Deus, aleluia. Senhor, já estava lá, mas segundo a tua palavra, eu vou voltar. A palavra do Senhor vai dizer que ele foi. Fez ao mar alto, foi mais fundo, mas não demorou muito. Jesus falou: Pai, lance a rede. A palavra do Senhor vai dizer que ele lançou. A princípio vai parecer que nada está acontecendo. A princípio vai parecer que nada está dando certo. A princípio vai parecer que ninguém está gostando, pastor. Mas você continua puxando, porque foi Deus que mandou você lançar. Continue pregando. Continue louvando, pastor. Continue orando. Continue se consagrando. Continue jejuando. Continue fazendo do jeito que Deus mandou. Não faça do seu jeito, do jeito da esposa, do jeito do irmão, que a irmã... Ai, pastor, mas se eu fosse o senhor, eu fazia assim. Não, 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 não. Se fosse você estava aqui. Mas como sou eu, deixa Deus falar comigo. Porque enquanto o pastor estiver e a esposa estiver na direção de Deus, as coisas vão prosperar. Mas quando estiver na direção de vocês, na direção do homem, esqueça. Glória a Deus, aleluia. Segundo a tua palavra, Senhor, eu vou fazer. E eles começaram. De repente ele sentiu que estava mais pesado. E a palavra do Senhor vai dizer que ele puxou
puxou, e o negócio começou a ficar mais pesado. E a Bíblia vai dizer que o barco quase ia a pique, ou seja, quase estava virando, mas não virou. Sabe o que é isso? Vai chegar um momento que você vai estar puxando a rede, que vai parecer que nada vai dar certo, mas é só parecer, porque Deus está agindo, Deus está fazendo. Quando chegar o momento, você não vai testar sozinho, não. Você vai chamar aqueles que esteve com você à noite pescando, que esteve com você na madrugada orando, que acreditou no seu sonho, que sonhou o seu sonho, que acreditou no seu projeto. Você vai olhar e vai dizer: ei, vem, porque Deus nesta noite nos abençoou. Grande é a pesca. A Bíblia vai dizer que pescaram mais de 120 peixes grandes. Aleluia. Sabe o que é isso? Depois que passar o dia mal. Não, você não entendeu, você está dormindo. Depois que passar o dia mal. Aleluia. Que dia mal é esse? O dia do sofrimento, o dia do choro, o dia da dor, o dia do desemprego. Depois que passar esse dia, te prepara, porque a colheita vai ser grande, a pescaria vai ser fenomenal, espetacular. Se coloca sobre os seus pés. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer. E Pedro chamou os discípulos, ou melhor, os amigos, os companheiros de pesca. E a Bíblia vem clara em dizer que quando eles colheram aquela pescaria, grande foi a alegria. Aleluia. Grande foi a festa. E o Senhor disse: agora não sois mais pescadores de peixes, mas sois pescadores de almas. Por quê? Foi provado e agora aprovado. É Deus dizendo: você enfrentou o vento, você enfrentou o dia da seca, o dia da tempestade, você passou por momentos de crise e dor, mas como eu sempre louvo aquele louvor, pastor, só um pedacinho, eu não sei louvar ele inteiro. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Quantas vezes olhou para você, o missionário e disse: já vai parar, não vai aguentar não. Quantas vezes alguém olhou para a senhora e disse: daí que você vai estar dessa ponte não vai jogar mais água. Aí a senhora vai olhar e vai dizer: olha eu aqui. Aleluia. Quantos aqui, pastor Alex, vão dizer: ei, estou vivo? Achou que eu tinha morrido, né? Olha, pastor Alex, o senhor está com a igreja aí, em nome de Jesus, que está cada dia mais, ó, e já está ficando pequeno. Porque o que Deus vai fazer é coisa grande, mas se revista da armadura, da palavra. Sabe qual é a verdadeira palavra? É aquela que nos confronta. Aleluia. É aquela que bate de frente comigo e com você, com o meu e o seu pecado. E às vezes os pecados nossos é aqueles bichinhos de estimação que a gente sempre cria. Sempre dá um alimentinho para ele de manhã, um alimentinho para ele à tarde, um alimentinho para ele à noite, um alimentinho para ele de madrugada. Ei, esta noite Deus está dizendo: chega. Chega de dar alimento para a incredulidade. Chega de dar alimentinho para as dúvidas. Deus nesta noite está chamando homens e mulheres a voltar a pescar de novo. Pai, nesta noite de hoje, Deus, a tua palavra, Senhor, foi ministrada. Louvo a ti, meu Pai, porque nesta noite, mais uma vez, ó Deus, o teu nome foi exaltado. Glorificado seja a ti. Pai, fica conosco. Se porventura estiver alguém em nosso meio que se afastou dos teus caminhos, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que ele ou ela volte a pescar de novo, volte a sonhar, volte a projetar. Pai, que nesta noite de hoje, Senhor, os jovens voltem a sonhar, os mais velhos, Senhor Jesus amado, Pai, possam voltar a caminhar, que aqueles, ó Deus, que um dia parou, hoje, Senhor Jesus, possa voltar, os vizinhos da direita, da esquerda, do fundo e da frente, aquele, meu Pai, que está ouvindo esta mensagem, aqui, Senhor, pelos vizinhos, pela live do Facebook, pelo canal do YouTube, Igreja Pentecostal Deus Vida Eterna, aonde estiver, Senhor, um ouvido e um coração aberto, que o Senhor possa, meu Deus amado, Pai, agir e abençoar, Senhor,
todos nós nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda bem forte ao Senhor nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh Deus tremendo, hein? Aleluia. Deus falou contigo, né? Glória a Porque Deus. Deus falou comigo. Eu ouvi muito de Deus hoje. Agora só basta nós colocar em prática, né? Colocar em prática aquilo que Deus falou com a gente hoje. Esse é o segundo elo. Terceiro elo, próxima semana. Eu quero poder contar com os irmãos que aqui estão hoje, para que eles também estejam aqui na quinta-feira. Quem vai vir na quinta-feira? Diga glória a Deus. Todo mundo disse, eu vou cobrar de todo mundo. Vou na casa depois. Tu não foi. E testemunhar sobre esses microfones. Isso é presente que o pastor Deni deu para nós. Vocês se lembram da vigília? A gente não tinha microfone para fazer. Daí conversei com alguns irmãos assim para a gente tentar comprar. Daí estava meio caro e tal. Mas não era que estava caro, era que Deus estava preparando, né? O pastor Deni que deu para a gente de presente. Aleluia. Quando a gente se reveste da armadura de Deus, Deus promove coisas na vida da gente. Porque no meio da armadura existe a fé. E a fé, aleluia, faz coisas tremendas acontecer. Testemunho bem rápido. Testemunho que nós guardamos no coração como nome de R$1.000. R$1.000. Uma tarde eu e minha esposa em casa e tínhamos um cheque para cobrir de R$1.000. E a gente não tinha conseguido. Faltava 3 dias para cobrir esse cheque. R$1.000. E a gente não tinha conseguido. O plano era ficar devendo novamente mais um cheque. Olha aí, Jesus. Mas a gente se deitou na cama e começamos a conversar, eu com a minha esposa. Mas a gente estava feliz assim, porque os momentos difíceis ele acontecem mesmo. Para a gente poder aprender a lidar com eles. Aleluia. E ter testemunho depois para levantar outras pessoas que também devem estar passando pelo mesmo problema e não sabem como agir nessa situação. Quando o pastor Deni, arrepiei agora, quando o pastor Deni falou em pessoas que estão se cortando, se mutilando, tentando tirar a vida, tem gente que se mata por causa de R$1.000. É. Tem gente que tira a tua vida por causa de uma dívida que não está conseguindo cumprir. Olha aí, Deus. Tem gente que chega ao extremo porque não tem ninguém para chegar e dar uma palavra. Ei, Deus pode resolver essa situação. Aleluia, Calma. Deus. A gente se deitado, conversando, rindo assim, e mais esperançoso que Deus ia providenciar o que nós estávamos precisando. Foi coisa de Deus mesmo. De repente o telefone tocou. Alguém mandou mensagem. Ô pastor, eu tenho um compromisso que eu fiz com Deus. E o que é dado para a igreja é da igreja. A gente faz as coisas para a igreja. Aleluia. Então fica aquele ar, né? Se alguém falar para você, isso aqui é para a igreja, tem que ser para a igreja, vai fazer para a igreja. Mas essa pessoa vem direcionada por Deus mesmo. Mandou a mensagem, eu tenho um propósito que eu fiz com Deus e eu quero cumprir. E o Senhor me manda o Pix. Eita glória. E eu falei, amém. Já na hora já fiquei feliz, né? Falei, amém. Só que é o seguinte, é para o Senhor. Eita Deus. Ah, Jesus. Eu creio. Não tinha. Deitadinho, né? Aí de repente eu mandei a chave e tal, veio um valor exato, gente. Eu creio. Exato. Glória a Deus. Não é brincadeira, não é para encher Eu creio. linguiça, para ficar falando à toa, não. É confiança, você tem que confiar. Daí de repente já olhei, já apareceu no meu celular ali o extrato, né? R$1.000. Eu acabou de falar com a missionária. Tá aí, Glória a Deus. para testemunhar, tá? Eu creio. Eu olhei, na hora que eu olhei, Jesus, os olhos já encheu de água, já tomou, já sabe. Daí tu é tomado por uma confiança muito maior, que tu pode romper em fé e fazer tudo o que você achava que não podia fazer. Aleluia. Mas primeiro toma pelo livro de Éfeso, no capítulo 6, no verso 10 ali até o 18, que fala sobre a armadura de Deus, e tente ter a fé necessária para alcançar esses milagres na tua vida. Nós temos vivendo, tá? A cada dia um milagre.
Passamos por uns tempos difíceis aí, mas nós cremos que o milagre vai chegar. Aleluia, Deus. Porque se você não tiver fé, amado irmão, a tua família também vai sofrer. Aquilo que você sofreu um dia sozinho, eles também vão sofrer junto contigo agora. Então rompe em fé e deixa Deus trabalhar ao teu favor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de justiça. Pai querido, cultuamos o teu santo nome como um culto, Senhor, de adoração aqui foi adorado, Pai, esse nome maravilhoso do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do pastor dele, da sua esposa e dos convidados que vieram até este templo hoje para também adorar o teu nome. Senhor, sabemos nós, ó Deus, que há dificuldades, sabemos nós que há tempos difíceis, ventos para tentar derrubar aqueles que estão buscando a tua face, mas também sabemos nós, ó Deus, que tu és o Deus do impossível. Ah, Senhor, tu és o Deus do improvável. E sabemos de onde o Senhor nos tirou para hoje falar do teu amor e da tua misericórdia. Por isso nós cremos, ó Pai, que aqueles que estão esperando na tua bênção, que estão crendo que acontecerá o milagre, alcançarão, Pai, pois tu és o Deus que promete e cumpre. Ó Pai, nessa noite aqui foi dado o segundo elo dessa campanha, a qual o Senhor falou muito grande no meu coração, na minha vida, e eu creio que na vida de cada irmão que aqui dentro está, que nós possamos a cada dia mais romper em fé na tua presença, a cada dia mais se consertarmos diante dessa santidade que é o Senhor. Pai, nos leve em segurança, nos proteja, nos livre, nos guarde, nos fortaleça, Pai, aumenta a nossa fé. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aponta a tua mão para esse altar. Oh, glória. Que a graça de Deus, o amor de nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito Santo de Deus esteja com todos, e todos digam o seu melhor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.